Oiê! Meu nome é Virginia, eu sou maquiadora profissional e influenciadora digital da Miss Friend. E hoje eu tô aqui de cara lavada para apresentar para vocês a linha de pincéis Squad. Então vem comigo para te mostrar cada detalhe dessa coleção. A coleção Squad reúne os 14 modelos de pincéis mais vendidos da Miss Friend. Os pincéis são de cerdas sintéticas com nanotecnologia de microondulações e porosidade que garantem o mesmo desempenho das cerdas naturais, porém totalmente cruelty-free. E para começar a nossa make, eu vou usar um pincel número 4 da coleção, que é um língua de gato no tamanho maior, perfeito para aplicar produtos de forma uniforme por todo o rosto. Comecei aplicando a base com ele e podem ver que usando o pincel na aplicação, a camada da base fica bem padronizada no rosto inteiro, sem ter alguma parte com mais base ou que faltou base. Após isso, com uma esponjinha, eu fui dando todo o acabamento da base para ficar um aspecto mais natural. Para o corretivo, eu vou utilizar o pincel número 5, que vai facilitar a aplicação de produtos mais cremosos em áreas menores do rosto. Apliquei um corretivo líquido abaixo dos olhos e vim espalhando e dando acabamento direto com o pincel com o movimento de batidinhas, que é a forma que eu achei que o acabamento ficou bem mais natural. E eu senti realmente que ele dá um acabamento muito bonito na pele e por ser pincel e não esponjinha, ele adere melhor o produto nas linhas finas sem ficar marcado. Em seguida, eu venho com o pincel número 1 da coleção, que é um pincel para pó super macio e fofinho. Eu peguei o pó solto direto com o pincel e selei a minha pele toda e principalmente a área abaixo dos olhos. Eu gosto primeiro de aplicar o pó solto e depois varrer todo o excesso, tudo com o próprio pincel mesmo, para ficar tudo mais prático e rápido. Próxima etapa é o pincel mais diferentão dessa coleção, que é o pincel número 2 para contorno. Ele tem essa ondulação no meio que, ao meu ver, fica super anatômico e se encaixa perfeitamente na lateral do rosto, que é a área que a gente vai fazer o contorno. Como vocês podem ver, eu usei o contorno em pó, então juntando a maciez do pincel com o formato dele, o produto ele se esfuma praticamente sozinho. É realmente incrível. Esse pincel se tornou um dos meus queridinhos agora. Vou usar o pincel número 3 pro blush, que é aquele pincel chanfrado mais macio, que é um clássico, né? Pra mim, esse tipo de pincel é o melhor que existe para aplicação de blush. E algo muito interessante nesses pincéis é que eles são numerados no conector de metal, né, do próprio pincel. Então fica algo bem mais prático na hora de identificar cada um, fora o seu design monocromático que dá um ar super sofisticado e moderno para essa coleção. Finalizei a pele aplicando a bruma por todo o rosto e agora vamos para a sobrancelha. O pincel para sobrancelha também não tem segredo, é aquele queridinho pincel duplo que aqui na coleção Squad é o número 7, que de um lado você corrige as sobrancelhas com um pincel chanfrado pequeno e fininho, e do outro lado a escovinha para pentear os pelinhos. Para fazer minhas sobrancelhas, eu gosto primeiro de pentear os pelinhos e tirar principalmente o excesso de base e pó que esteja por cima, e depois eu venho corrigindo com o outro lado do pincel e eu uso geralmente uma pastinha de sobrancelhas em algumas partes, em algumas falhinhas. Agora, para os olhos, vamos começar com o pincel maior de esfumar sombra, que é o pincel número 12. Ele tem um formato mais alongado e super macio. Eu esfumei um tom de rosé por praticamente toda a pálpebra, mas concentrando mais na parte externa e no côncavo. Com esse pincel fica tudo bem mais fácil de esfumar. Em seguida eu venho com o pincel número 9, que é um língua de gato pequeno, é o mesmo formato daquele pincel que aplicamos a base no rosto, mas bem menor para usar nos olhos. Com ele eu apliquei a sombra cintilante na pálpebra e eu fui concentrando mais no cantinho interno e esfumando para o centro dos olhos com o próprio pincel mesmo. Eu apliquei e esfumei a sombra. Esse também é um dos meus favoritos da coleção, que é o pincel número 14. Eu uso ele para aplicar sombra embaixo dos olhos. Ele é um pincel bem pequeno, ele tem o formato de um pincel lápis, que é assim, mais pontudinho no meio mesmo, o que ajuda muito a esfumar a sombra na parte inferior dos olhos sem muito esforço. Outro pincel de precisão que eu gosto muito também é esse número 13. Ele é extremamente fininho e pequeno, o que é imprescindível na hora de fazer um delineado. Aqui, como vocês podem ver, eu fiz um delineado mais esfumado, né? Com uma pastinha marrom, que inclusive foi a mesma que eu usei na sobrancelha.
mas ele também dá uma super precisão com um delineador em gel mesmo para fazer um delineado gatinho tradicional. Venho com um pincel vassourinha número 8 para varrer e tirar qualquer resquício de sombra que pode ter caído abaixo dos olhos durante todo o processo da make e tá pronta! Agora eu quero saber qual foi o seu pincel favorito da linha Squad. Lembrando que toda a linha você encontra disponível lá no site da Miss Friend. E não se esqueça de acompanhar a Miss Friend nas redes para não perder nada dos lançamentos. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijo!